Olha, a nossa entrevista nacional de hoje, ela é muito bacana porque eu, particularmente, tenho ficado muito atenta, e eu tenho certeza que você também, aos vários tipos de economia que vêm surgindo já antes da pandemia. E a economia do acesso, ela é super importante. Ela diz que nós precisamos ser os nossos produtos, os nossos serviços e nós, pessoalmente, acessíveis. Porque ser acessível é você abrir caminhos para você, para os outros e trabalhar de modo colaborativo. E o meu convidado, que já está aí conosco, Júnior Bornelli. Júnior, que massa ter você aí. Júnior Bornelli é um cara incrível. O Júnior, ele só formou em Direito, depois ele trabalhou com grandes empresas em Minas, né? Atuou em vários setores como educação, tecnologia e gestão. Ele é empreendedor há mais de 10 anos, palestrante, mentor, consultor, investidor anjo, embaixador de várias marcas brasileiras, como já foi o caso da Reserva. E ele é responsável pela cocriação de um dos projetos mais exitosos, quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala de disruptura. Se você não conhece, eu sou aluna, inclusive, deles, né? É a Startse, que é ecossistema incrível. Uma empresa jovem, né? Com operações no Brasil, no Vale do Silício e na China, como eu mencionei ainda há pouco, e é realmente incrível. Ela busca preparar e conectar profissionais e empresas à nova economia. E aí, quando eu mandei uma mensagem para o Júnior, porque eu sou dessas, né? Aí eu falei, Júnior rapidamente respondeu. Rapidamente para o Júnior é 24 horas, o que é incrível. Com tanto de coisa que ele faz, eu acho normal demais. E aí eu falei, Júnior, topa uma entrevista comigo no programa, a gente fala sobre inovação, criatividade, empreendedorismo. Ele, opa, sim, vamos lá. Aí eu fiquei vendo, meu Deus, eu vou falar com o Júnior sobre tanta coisa, eu tenho que fazer um foco com esse cara. Aí eu disse, vamos falar quais são os seus novos concorrentes na crise. E esse é o tema da nossa entrevista, mas agora eu vou passar a bola para o Júnior, dar boa noite a ele, dizer mega bem-vindo, querido. Boa noite. Boa noite, Maia. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui pela Rede Meio Norte. É um prazer enorme falar com vocês. Agradeço o teu convite para poder participar aqui com vocês, para trazer um pouquinho do que nós falamos na Start, do que nós ensinamos, compartilhamos de conhecimento. Vai ser legal esse nosso bate-papo por aqui. Estou ansioso aí para a gente começar aí. Júnior, eu escolhi esse tema porque, pelos motivos óbvios, né? Muita gente está sem saber exatamente o que vai fazer. Algumas pessoas improvisaram bastante quando a gente fala de empreendedorismo nessa pandemia. Outras não saíram, alguns se encontraram, viram oportunidades, mas não estavam prontos diante da oportunidade. O fato é que a gente precisa sobreviver sob todos os aspectos. E quando a gente fala da empresa brasileira, independente do tamanho, eu acho que a cultura de startup e a cultura de empreendedorismo que é da Startse hoje, ela tem muito o que revelar para a gente, o que nortear. E aí a concorrência vem mudando aí ao longo do tempo, cada vez mais os novos vão surgindo, outros vão aparecendo diante desse cenário que foi imposto ao planeta inteiro. E eu queria saber de você como é que fica essa concorrência, já que o nosso tema são quais são os seus novos concorrentes nessa crise. Tem muito, né, Júnior? A notícia é boa ou ela é mais ou menos? Não, você falou bem, o legal desse momento que a gente vive, tirando essas questões, claro, de saúde, enfim, humanitárias, mas quando a gente olha para negócios, a gente vê que existe uma oportunidade grande, porque sempre depois de grandes crises abre-se espaços no mercado. Então, as principais empresas que hoje estão na tela dos nossos aplicativos nasceram logo depois da última grande crise, em 2008. Quase todos nasceram depois dessa crise, porque muitas empresas não sobrevivem, aquelas que sobrevivem talvez não tenham tanta mais força no mercado, os espaços estão sendo deixados e as novas empresas que enxergam essas oportunidades ocupam esses espaços, criando novas concorrências. Como você bem falou, Maia, hoje a concorrência ela é diferente do que era no passado. Antes, uma grande empresa tinha que se preocupar só com a outra do lado. Então, se eu sou um grande banco, tem outro grande banco que concorre comigo, se eu sirvo um cafezinho mais gostoso, uma bolachinha, eu já estou na frente, eu tenho que me preocupar com um concorrente só. Hoje o jogo mudou. Normalmente
as empresas que são de outros setores passam a concorrer com a gente. Essa imagem ela mostra bem quem era o peixe grande que comia sardinha antes, agora está sendo engolido por um tubarão maior ainda. A gente vê Google, Apple, WhatsApp, Facebook, todas essas empresas entrando em mercados que antes não se esperava. O WhatsApp quer virar uma espécie de banco. A Apple e a Google já têm todos os serviços ali de cartão de crédito, compra digital. Então, hoje eles concorrem com os nossos grandes bancos, que antes eram os grandes peixões do mar, e agora, perto dessas empresas que valem 30, 40 vezes mais que eles, passam a ser, na verdade, a presa. Então, a concorrência hoje ela é transversal, ou seja, empresas de outros mercados concorrem com o nosso mercado. É comum olhar hoje para o lado e ver que talvez uma empresa de varejo concorre comigo, sou uma escola, e eu sou uma escola, concorro com um banco. Então, ela é transversal, ou seja, ela é horizontal, todo mundo concorre com todo mundo. E a gente tem também o fenômeno de quase Davi com Golias, né? O pequenininho hoje consegue competir com o grandão. Você acha isso democrático? Você acha... Eu vi que você acha, porque você falou que é horizontal, eu também acho que é bem horizontal, é mais interessante, é não linear, né? Eu acho que ali, é quem está preparado, ou quem tem mais intuição, ou quem corre mais rápido, quer dizer, são outras coisas, tanto que aí está claro nessa imagem. Mas no caso do McDonald's que você citou, é incrível, porque assim, o Mac, ele surgiu como lojas âncoras, não só de shoppings, mas lojas âncoras de países inteiros. Eu lembro que era matéria quando o McDonald's foi para a China, foi para a Ásia, quando ele vai para lugares que antes, fast food, nesses lugares, nesse tipo de governo, nesse tipo de cultura. E aí, dentro do shopping center, principalmente, era zona de conforto. Aí veio o iFood, e o que eu acho incrível, Júnior, é que os grandes restaurantes, pegando como exemplo o fast food, que é o McDonald's, mas os grandes restaurantes, inclusive os luxuosos, eles viraram fornecedores de comida para aplicativos. A gente está falando do iFood, mas tem outros inúmeros aplicativos. Eu queria que você falasse um pouco disso, se essa relação que a gente mostra aí, Mac e iFood, McDonald's e iFood, ela pode acontecer em outros patamares, em outros níveis, na sua opinião e com a sua experiência. Isso que você falou é um ótimo exemplo. Antes, o McDonald's ele tinha que se preocupar só com o concorrente que estava do lado na praça de alimentação do shopping. Pô, olha do Burger King, olha do Subway, ali estava o meu problema. O cliente ele tinha que sair de casa e ir para o shopping para comer, para se alimentar. Então, ali eu só tinha que ser mais atrativo para ele. Agora, com o iFood, com esses aplicativos, por exemplo, a concorrência vem de todo lugar. Todas as hamburguerias na cidade, aqui em São Paulo, por exemplo, se tornaram concorrentes do McDonald's da noite para o dia, porque elas estão na mão das pessoas. O poder hoje está na mão do cliente. Ele não precisa mais necessariamente ir em algum lugar para consumir o produto. Ele decide por conveniência o que ele quer. E isso, não somos nós que estamos dizendo isso. Quem disse isso foi o Marcelo Nobre, que é diretor de RH do McDonald's. Ele disse textualmente, o nosso concorrente hoje não é mais o Burger King, é o iFood, porque o poder está na mão do cliente e qualquer empresa pode concorrer conosco hoje. E esse movimento, Maia, ele acontece em vários outros segmentos. É comum a gente olhar para o lado hoje e perceber, por exemplo, que o Magazine Luiza concorre com o supermercado, com a farmácia, porque ele vende os mesmos produtos. Antes ele era só uma empresa que vendia eletrônico. E o mais curioso, uma empresa que vende eletrônico hoje está vendendo inclusive McDonald's. A Americanas.com, que vende colchão, televisão, geladeira, ele vende hoje um Big Mac. Você pode colocar no mesmo carrinho de compra um travesseiro, uma geladeira e um sanduíche. Então, isso mostra como esse mercado ele é rápido, ele é intenso, ele muda constantemente e as empresas precisam, de alguma maneira, estar conectadas com essas transformações todas para conseguir acompanhar esse ritmo, porque senão é impossível competir nesse novo universo. O pequeno, pela primeira vez, está tendo chances reais de concorrer com o grande, não é, Júnior? Finalmente, né? E olha, concorrendo bonito, viu? No caso do mercado financeiro, quando se trata de bancos, eu vi você falando numa das inúmeras palestras. Gente, o Júnior, ele é super presente no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, tudo com conteúdo incrível. Esse cara não tá pra brincadeira. Tudo que ele posta, ele entrega valor. Aliás, é a pegada da Startse. Eu recomendo que vocês acompanhem, inclusive um mega evento que eles estão fazendo, com
com conexões com o Vale do Silício, tem muita coisa rolando. Daqui a pouco a gente dá esse serviço e essa dica para vocês, porque tem muita coisa gratuita também que é bacana de vocês verem. Agora, no caso dos bancos, os bancos reinavam absolutos, né? Os bancos, inclusive os oficiais concorriam com os outros dentro da cena do privado. Mas aí depois começaram a chegar outros bancos. Cara, mudou completamente, né? Como que se deu isso? E esse jogo ele mudou porque o banco, como a concorrência, toda concorrência que ela é muito fechada em poucos competidores, ela se torna de alguma maneira um monopólio, né? Então, o serviço mediano, ele acaba sendo o normal e o consumidor começa a se acostumar com isso. E aí, quando vem alguém e oferece um serviço diferente, oferece um tratamento diferenciado, é a pergunta que eu faço hoje. O Nubank, por exemplo, né, que talvez seja a maior fintech hoje do Brasil, mais conhecida. O Nubank, o que ele faz diferente do Itaú? O que ele faz diferente do Bradesco? Ele oferece um atendimento diferente. A maior inovação do Nubank não foi oferecer menos taxa, menos juros, não colocar o nome das pessoas do Serasa, não é nada disso. Ele só entendeu o cliente. Então, quando você sai dessa esfera de poucos competidores que oferecem um serviço mediano e vem alguém, mesmo que pequenininho, entende o cliente, passa a oferecer um serviço de qualidade, usando tecnologia, usando inovação, olhando para o cliente, fazendo com o cliente, não para o cliente, aí o jogo muda, porque as pessoas começam a entender que esse pequenininho, ele faz dessa maneira porque ele tem legitimidade para isso. Ele nasceu já se preocupando com o cliente. E aí, quando o grandão, que se sentiu ameaçado, passa a se preocupar também com o cliente, as pessoas entendem que aquilo não é legítimo, ele está apenas reagindo ao espaço que ele está perdendo. Então, é por isso que essas grandes empresas, um dos motivos que mostra como essas pequenas empresas começam a incomodar os grandes, é a partir dessa legitimidade com que elas fazem o trabalho que fazem. Agora, Júnior, a Startse ela é uma academia de educação, de conhecimento, de formação de empreendedores. Vocês levam anualmente vários empresários brasileiros de todos os níveis, né? Eu estou falando financeiros, pequenos, os médios, os grandes, para o Vale do Silício, e vocês fazem imersões. E eu não estou falando só do Vale do Silício. Aqui no Piauí, por exemplo, tem o Cajuína Valley, tá? Queria te dizer. Legal, tem várias iniciativas nos estados, né, que são bem legais, porque eu acho que a inovação, inclusive é o que eu quero perguntar, a gente precisa dela em todos os lugares. Quando a gente fica falando dessas empresas grandes, que eu tenho aí, do outro lado do computador, da TV, uma pessoa que diz, uau, mas como que eu vou ser inovador? Uau, não tenho grana, eu não sei como começar, eu não sei nem identificar quem é o meu concorrente, eu não vou saber fazer essa virada de jogo. Eu não consigo enxergar isso, eu nem tenho segurança psicológica para isso. O que dizer para essa pessoa, Júnior, com a tua experiência? Olha, eu diria que o primeiro passo para empreender e fazer alguma coisa não precisa ser grande, não precisa ter dinheiro, precisa encontrar uma dor clara. Essa dor, normalmente, às vezes, ela vem de dentro da gente, a gente entende isso, poxa, eu vou criar uma empresa, uma solução para resolver esse problema, porque eu sofro com isso diariamente. A Startse nasceu para ser, lá atrás, uma escola que ensinava sobre empreendedorismo, porque eu, quando fui empreender, errei diversas vezes, fali várias empresas antes da Startse. Então, no meu entendimento, poxa, eu não sei empreender, eu preciso criar alguma coisa que resolva esse meu problema. E esse meu problema de não saber empreender é um problema de milhões de pessoas no Brasil. Então, o que eu diria para você é encontre algo que resolva o problema das pessoas, começa a fazer isso pequenininho, experimenta primeiro, não vai acontecer, o primeiro passo não vai ser dominar o mundo, vai ser dominar a tua rua, o teu bairro, a tua cidade, vai ser entregar um serviço de qualidade para pessoas que estão próximo de você, e é esse momento de descoberta, de entender o que faz sentido, de oferecer algo diferente, te dá a oportunidade de aprender com os erros para depois escalar esse negócio para um número maior de pessoas, levar esse negócio para outras cidades, para outros lugares. Então, a dica é, comece sempre pequenininho, pensando em algum dia levar isso para um lugar grande e entenda que, independente de onde você está, você pode fazer muito mais e ser muito melhor do que você é. Basta dar o primeiro passo. Júnior, se a gente fala do dono da Amazon, que começou numa garagem, se a gente fala do Steve Jobs, que tanto ele como o Bill Gates concorriam ali e tudo começou em garagem, quando a gente nem imaginava garagem como estúdio de rock,
Que a gente é de uma geração que, tipo, o bom rock and roll começou na garagem, mas para esses caras, um negócio milionário começou na garagem. Isso é distante, né? Eu acho bacana do jeito que você fala, porque isso parece assim, tá dentro do intangível. E a gente está num mundo onde o imprevisível, a instabilidade, se eles já eram parte da nossa rotina, mas a gente meio que se esquivava, né? E a gente meio que não assumia, inclusive, as nossas vulnerabilidades, as nossas limitações como empreendedores, como profissionais liberais, imagina agora. E aí, quando a gente fala de dor, eu estou dando essa explicação, Júnior, porque eu tenho como missão nesse programa esclarecer para o pequeno, para o médio, para a MEI, para o grande empresário, porque tem muito grande empresário que quando a gente fala qual é a dor do seu cliente, ele vai pensar que o cara está com dor de cabeça, ele vai pensar que o cara está com outras dores físicas, né? Mas são as necessidades. Aí eu viro a pergunta para você. O consumidor, ele está deixando claro quais são as novas necessidades, esse cliente, na tua opinião? Ele está entregando mais isso? Ou ele também está ainda, como consumidor, tentando descobrir a empresa que vai representar a causa dele e que vai resolver o problema dele, na tua opinião? Legal você tocar nesse ponto, porque eu diria que o novo normal, essa história toda que empreendedores estão procurando agora, empresários estão procurando, eu diria que é a imprevisibilidade. A gente não sabe mais o que vai acontecer daqui 3 meses, daqui 6 meses. Já era difícil antes fazer previsões para 2, 3, 5 anos, por conta da velocidade que as coisas mudam. Agora ficou mais difícil ainda. Então a gente está entrando quase num momento de numa era em que é extremamente importante fazer testes rápidos e intensos para conseguir aprendizados curtos e aprender de novo, experimentar de novo, testar de novo. O cliente nem sempre deixa claro qual é a necessidade dele. Mas quando a gente vai e pergunta, ele tende a nos responder. Os nossos cursos, os nossos principais produtos nasceram da consulta que nós fizemos para a base de clientes, das vezes que nós fomos lá provocar. Poxa, e aí, o que você precisa agora? Como que eu posso te ajudar? Que produto que eu posso te oferecer? Quais são as suas maiores dificuldades hoje? Então, essa era dos experimentos rápidos, intensos, para aprendizados também intensos, é muito importante descobrir as coisas hoje, tentar adivinhar, como seguir nossa intuição, nosso feeling, não é mais suficiente para nos levar aonde a gente precisa. É importante experimentar, fazer testes, criar quase um laboratório de experimentos dentro das nossas companhias, Maia. E você citou ali sobre as garagens, é muito bom lembrar disso e olhar que toda empresa grande começou pequenininha um dia. A Starts também nasceu numa cidade de 13 mil habitantes, lá no interior de Minas Gerais, e hoje a gente atende milhões de clientes em 4, 5 países. Então é sempre o primeiro passo, é complicado, mas sempre tem que encontrar uma maneira não desistir, de resolver, né? essas necessidades. Aliás, parabéns pela tua resiliência e pela do teu primo, né? Que foram os que fundaram a Starts, que hoje tem milhões de coisas. Esses caras quase quebraram a XP, gente. Eles tiraram um monte de executivo da XP, que agora, brincadeiras à parte, se apaixonaram pela Startse e aí foram rodar o negócio da Startse junto com eles, né? Quer dizer, é você ter muito claro. Não é aquela ditadozinho bobo, faz o que você ama, que você não vai trabalhar. Gente, isso é história. Olha, é hard work, é trabalho duro. Não existe esse negócio de você fica fazendo o que você ama e não trabalha duro, não, para você ver se acontece. Desiste da primeira, né, paulada que você leva. E eu vou te dizer uma coisa, pessoal, empreender não é algo fácil. Olha só, eu gosto de citar os grandes que nos inspiraram, porque isso nos dá uma visão clara do que acontece. O próprio Steve Jobs, numa entrevista que ele deu no comecinho da década de 90, ele disse o seguinte: empreender é uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida. Olha só, Steve Jobs, que fez o que fez, disse que empreender é uma das coisas mais difíceis na vida. E aí, na sequência da entrevista, ele diz o seguinte: quem tem sucesso empreendendo não é porque é um gênio, não é porque é mais inteligente, não é porque é uma pessoa especial, nasceu marcada, predestinada, nada disso. A pessoa que tem sucesso alcança o sucesso porque não desiste. Aqueles que não chegam aonde querem, ou talvez que não conseguem evoluir, sair do lugar onde estão, é porque desistiram antes de atingir os seus objetivos. Então, não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Steve Jobs que diz. E, inclusive, o próprio Mark Zuckerberg, que dono de todas as redes sociais que a gente usa, disse uma frase que se eu fosse você agora, anotaria no papelzinho, Maia, guardaria e botaria na porta do guarda-roupa, que é a seguinte: você só se aproxima do sucesso quando você se dá o direito de errar. Ninguém acerta na primeira vez. Então, essa frase é muito boa
você só se aproxima do sucesso quando você se dá o direito de errar. Isso é fantástico. O cara que criou os bonecos da Marvel, né? Eu esqueci o nome dele aqui agora, eu vou ficar devendo a vocês, depois você me cobra lá, pessoal, vocês aí, telespectadores internautas, que eu vou dizer o nome para vocês. Mas ele dizia o seguinte, a inspiração é linda, mas ela precisa encontrar você trabalhando. Que é mais ou menos... Por exemplo, o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, que é o homem mais rico do mundo, imagina, esse cara quebrou muita coisa, não quebrou não, Júnior? Outro dia eu vi você no LinkedIn dizendo tanto de coisa que tinha dado errado para ele. Até ele está surfando com a Amazon, não é verdade? Não tem trajetória fácil para o empreendedor. E o grande legal de empreender é entender que a cada falha, a cada tomba, a cada queda, você se aproxima mais do seu objetivo. Você não se afasta, na verdade você se aproxima. Porque quando a gente erra, a gente tem a sensação, poxa, eu nunca vai dar certo, eu nunca vou conseguir. Então, na verdade, você tem que ter uma ação mais proativa nesse ponto. Pô, eu errei agora, aprendi com isso, então eu estou mais perto de fazer. Errei de novo, aprendi de novo, agora eu estou mais perto de fazer. Então esse pensamento de aprendo com os meus erros e com isso eu me aproximo de onde eu quero chegar, é o que nos move. Enfim, o que o Júnior está dizendo para a gente é começa e não para. E não desiste, e seja resiliente, e acredite. Se não der certo, você vai encontrar um outro caminho. Se não for aquela empresa, vai ser outra. Se não for ser aquele negócio, vai ser outro. E a colaboração acho que é super importante nesse momento, né? Acho que na tempestade tem transatlântico, gente de botinho, gente de canoa, gente em iate, gente só com salva-vidas e gente nadando. Mas a gente está todo mundo debaixo da mesma tempestade. Tenta encontrar uma pessoa que de repente você possa fazer um grande negócio em colaboração, junto o teu negócio com o dela. Começa a perguntar para os teus clientes, começa a perguntar para as pessoas, porque elas vão te dizer, as pessoas estão querendo falar, né? E ninguém tem todas as habilidades necessárias para fazer tudo, né? E por mais que tivesse, o dia só tem 24 horas, então não dá para fazer tudo sozinho. Sempre quando a gente olha essas histórias de sucesso, todo empreendedor, todo grande empreendedor, tinha alguém que ajudou a fundar aquela empresa, trouxe pessoas extremamente relevantes. E esse, aliás, é uma das coisas mais importantes, pessoal. É se aproximar de pessoas que podem te fazer evoluir. Se aproximar de pessoas que são complementares a você, que têm habilidades complementares. Com isso vai ser mais fácil de atingir os seus objetivos, vai ser mais fácil de enfrentar a concorrência, vai ser mais fácil de olhar para o mercado e enxergar coisas que talvez não são tão óbvias para você. Então, se aproximar de pessoas boas é fundamental. O meu sócio, Maurício Benvenuti, ele tem uma frase que diz o seguinte: você não constrói uma empresa, você constrói um time e o time constrói a empresa. Isso mostra a importância das pessoas e de quem você encontra pelo caminho para te ajudar a construir tudo isso. Antes de você falar dos cursos que vocês estão rodando da Startse, eu queria que você respondesse em 30 segundos a pergunta que é o tema da tua entrevista, que é a nossa entrevista nacional de hoje, você e o Cadu Braga daqui a pouco. Quem são os nossos concorrentes nessa pandemia? Todos são nossos concorrentes, porque a gente não sabe de onde vem. Quem diria que a grande concorrente da maior rede de televisão do mundo seria qualquer pessoa com o celular na mão? Tem uma audiência enorme no YouTube. Então isso mostra como a concorrência vem de todos os lugares e todo mundo pode ser teu concorrente hoje, porque as oportunidades estão dadas, as cartas estão na mesa. Eu acho muito bacana, porque a Rede Meio Norte de Televisão, ela roda no eletrônico, na TV, em 18 estados, aí ela tem as rádios, ela tem várias emissoras de TV, concessões de TV, nós somos Cultura aqui também, TV Cultura, Rede Cultura, e aí ela tem gigante o YouTube, ela tem as redes sociais, as pessoas estão assistindo a gente aqui, estão assistindo no YouTube, estão assistindo no Facebook, estão assistindo em todos os lugares, porque é diferente de quando surgiu a questão do a TV vai acabar com o jornal, ou não sei o que vai acabar com o rádio. Hoje, a mídia é o conteúdo, né? E as plataformas são múltiplas, né, Júnior? Então, assim, pra gente está sendo... Não é que seja tranquilo, a gente tem as tensões porque, enfim, quem está nessa tempestade tem tensões, mas é que a gente já estava nessa pegada, né? O nosso footprint já era isso de deixar as coisas acontecerem digitalmente. E esses cursos, com a pegada do Vale do Silício que vocês estão mostrando agora, que incrível essa iniciativa de vocês. Quanta coisa gratuita, quanta camada gratuita. Eu queria que você falasse sobre isso para a gente encerrar a nossa entrevista.
Legal. O Nizango Anais me disse numa live que o conteúdo é a nova propaganda. Então não adianta fazer propaganda sem entregar valor para as pessoas. Verdade. Então o que a gente aprendeu nesse tempo? E quanto mais conteúdo a gente compartilha, mais relevante a gente se torna para as pessoas, porque elas percebem que a gente está entregando muito valor gratuitamente. Então a ideia de fazer esse movimento para migrar o nosso conteúdo para o gratuito foi justamente, primeiro, levar conteúdo de qualidade para as pessoas, porque só quando a gente muda a vida das pessoas, a gente muda o resto das coisas todas. Então, trazer conteúdo do Vale do Silício, por exemplo, agora em outubro, a gente tem um evento chamado Silicon Valley Web Conference, e nós vamos trazer fundador da Tesla, dos carros autônomos elétricos. Uau. Nós vamos trazer o fundador do Instagram, a gente vai trazer o Steve Blank, que é o papa das startups no mundo. A gente está trazendo gente do mais alto nível para compartilhar conteúdo com milhões de brasileiros de uma forma gratuita. Então, quem ainda não se inscreveu, é só procurar a Start nas redes sociais, acessar as minhas redes sociais também, que podem encontrar os links lá. E aproveitem, porque é muito conteúdo de qualidade sendo compartilhado com muita gente e conteúdo de alto nível. Se a gente quiser mudar realmente a vida das pessoas do nosso país, a gente tem que entregar coisas de qualidade e para muita gente. Esse é o nosso objetivo. Que incrível. Olha, eu estou tão insegura que eu já me inscrevi umas 3 vezes. Eu sei que não vale. Só vai valer uma inscrição. Mas gente, será que deu certo? E eu recebo toda vez as confirmações, né? Mas eu fico nesse nível de insegurança, porque vai ser realmente incrível. Imagina, o cara da Tesla, do WhatsApp, Gente, é muita gente bacana, trocando. E são pessoas que ralaram, são pessoas que estão dentro disso que o Júnior Bornelli está falando, né? Parabéns a Startse. Júnior, que entrevista ótima. Anota aí, é Stan Lee, tá? O criador lá dos bonecos da Marvel, que disse que a inspiração é linda, mas precisa encontrar a gente trabalhando. A produção me deu a pesca aqui no ponto e eu estou falando para vocês logo para adiantar. Muito obrigada, Júnior. A gente vai se falando. Parabéns por não ter desistido. Obrigada por não ter desistido. E obrigada porque a Startse é tão incrível. Obrigada porque vocês entregam valor. E obrigada que antes de ser preço, para vocês é a formação das pessoas. Acho que você tem um trabalho educativo na área de empreendedorismo incrível no Brasil, que é uma inspiração para muita gente. Tem várias iniciativas, mas a de vocês é incrível. Eu sou bem feliz com os cursos que eu faço de vocês e com toda a camada gratuita também que vocês oferecem. É incrível. Muito obrigada, viu? Mineirinho bom, dos bons. Pois é, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até aqui. Valeu demais.